Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, celebramos o 5º domingo da Quaresma, nesta liturgia onde o Senhor nos convida a um olhar para frente e não nos prendermos para trás, para o passado, para as coisas que passaram, que aconteceram, mas para o novo que Deus quer realizar em nós. Sim, nós vemos a profecia de Isaías, onde o Senhor vai justamente dizer isto. Não relembreis as coisas passadas, não olheis para os fatos antigos. Eis que eu farei coisas novas e que já estão surgindo. São Paulo, falando da sua própria experiência de vida a partir do encontro com Jesus, vai dizer: considero tudo como lixo a fim de ganhar a Cristo. E da mesma forma na vida desta mulher que hoje o Evangelho nos traz, Jesus faz com que ela possa olhar para frente, esquecer o que passou e pelo seu arrependimento receber dele o seu perdão, a sua misericórdia, assim como ele quer fazer também na vida de cada um de nós. A liturgia nos mostra este amor de Deus que nos desafia a superar todas as estruturas de escravidão, tudo aquilo que nos escraviza, tudo que nos coloca para baixo. O amor de Deus é a força para vencermos tudo isso. Mas antes nós vemos os fariseus e os mestres da lei que mais uma vez vão tentar colocar Jesus à prova para ter um motivo para o acusar. A lei dizia que aquela mulher, pelo pecado que ela cometeu do adultério, deveria ser apedrejada. Levam ela então a Jesus para saber a opinião dele. Se Jesus dissesse que poderia apedrejar, que estava correto, Jesus iria se contradizer com tudo que ele já falou até aqui, sobre amor, sobre perdão, sobre misericórdia, e escandalizar os seus discípulos. Como que o mestre fala isso e agora manda fazer essa coisa? Até porque no grupo dos discípulos de Jesus tinham muitas mulheres. Depois, se Jesus fala que não é para apedrejar, que não pode, ele está indo contra o que a lei diz. Que Messias é esse que vai contra a lei? Então o que Jesus respondesse ia ficar em maus lençóis, ia ser pego pela sua palavra. E Jesus então, com a sua sabedoria, responde de uma maneira que eles mesmos busquem a resposta. Examinando a própria vida, a própria consciência, vão se reconhecer pecadores. Aquela multidão, aquele grupo que acusava, agora se percebem também pecadores. Obviamente que Jesus não aceita o pecado. Jesus não está aceitando o pecado, mas também não aceita uma lei que gere morte. Por isso nós precisamos compreender que toda a lei que gera a falta de dignidade ao outro não é lei, também é pecado, não serve. Toda a lei que gera morte, nós podemos dar, dentre tantos exemplos, um exemplo da lei de países que já legalizaram o aborto, e o Brasil, com muitas mentes satânicas que lutam para que isso aconteça, é uma lei que gera morte. Onde está Deus nisso? Deus não compactua com nenhuma lei. A lei é sempre importante para nós. Precisamos de leis, precisamos de regras. No trânsito precisamos de lei, senão vira bagunça. Na nossa vida social precisamos de leis, de regras, mas que estas leis e que estas regras não tirem a dignidade da pessoa humana, porque ela se torna um pecado. Então a lógica de Jesus não é a lógica daquele povo, de simplesmente pegar o erro do outro e eliminar o outro. Não. Jesus quer levar o outro, quer possibilitar o outro, aquela mulher e a cada um de nós, ao arrependimento. A vida nova que a partir dele podemos encontrar. E vejam que aquele povo está com tanta sede de acusar aquela mulher, que eles não esperam nem o dia amanhecer. O texto diz que Jesus estava de madrugada, voltou ao templo
E todo o povo se reunia em volta dele para escutar a sua palavra, e de repente trazem aquela mulher, cedo, como aqueles que têm sede logo de ver a destruição do outro, que estavam ali muito ferrenhos para ver aquela mulher se afundar ainda mais no seu pecado, e não para ver a possibilidade do seu arrependimento, da sua mudança de vida. Então muitas vezes nós também estamos assim, precisamos ter cuidado para que o nosso coração não se transforme num coração que está sempre esperando a queda do outro. Estamos sempre esperando o outro errar para apontá-lo, ao invés de convidá-lo à conversão, ao invés de lhe apontar o caminho do arrependimento. Então que nós não sejamos estes que ficam vigilantes esperando a queda do outro. Aquela mulher tem consciência de que ela errou e de que ela vai morrer. A lei diz isso. Então ela está muito consciente. Errei, vou morrer. E quando ela acha que não tem mais solução, de repente ela vai encontrar uma perspectiva nova. A partir de Jesus ela pode reescrever a sua história, mas ali a culpa está sobre ela. E aqui está o grande peso que nos faz descer mesmo ao chão e nos fazer esconder de Deus, nos fazer duvidar do amor de Deus, que é o peso da culpa. Jesus, quando nos perdoa, seja especialmente no sacramento da confissão, quando nós pedimos perdão ao Senhor, ou quando vemos os relatos de Jesus perdoando alguém, Jesus perdoa a pessoa por completo. E não só perdoa, mas como tira a culpa. O perdão de Jesus vem também para tirar a culpa, porque muitas vezes podemos saber que Deus nos perdoou, mas a culpa continua. Quantas vezes pessoas vêm se confessar de um pecado que já confessou, mas que não se perdoou? E aí quer repetir de novo aquele pecado que já foi confessado e perdoado, porque ainda está sobre ela o peso da culpa. E Jesus vem para tirar a culpa que não nos faz ficar em paz, a culpa que não nos dá a certeza do perdão absoluto e real de Deus. E muitas vezes nós somos especialistas em colocar a culpa no outro. Quantas vezes talvez colocaram culpas sobre você durante a vida, julgo, ou você ou eu colocamos sobre os outros? Então não coloquemos a culpa, porque a culpa destrói, o arrependimento salva. O convite ao arrependimento, a mostrar a verdade, a fazer caminhar na luz, isso é que salva o irmão. A culpa só destrói, só tira esta oportunidade do arrependimento, porque todos nós temos a oportunidade de se arrepender, porque eu tenho o direito de errar, eu sou humano, você tem o direito de errar, assim como tem o direito de se arrepender. Não podemos viver num mundo onde a gente queira a perfeição do outro, que quando o outro erra parece que acabou, vamos matá-lo, vamos eliminar, vamos apedrejar, vamos condenar. Não, somos humanos, temos limites e fraquezas, somos compostos de vícios e virtudes. Por isso, todos que erram têm o direito de se arrepender, e isso foi negado àquela mulher. Ela não teve direito de se arrepender porque ela errou e já ia ser morta. Então, Jesus olha para o mais profundo daquela mulher, aquilo que nos iguala, porque sendo prostituta ou um santo, a humanidade é a mesma, somos feitos da mesma matéria, e Jesus vai ali na raiz da humanidade, das feridas, dos limites próprios de ser humano. E esse olhar humano que nós devemos ter sobre todos, não é? Para não termos um discurso moralista, um discurso que oprime o outro, que aponta o outro, que sempre está disposto a condenar o outro, e eu me escondo atrás da acusação que eu faço, porque eu sou também pecador. E quando eu me preocupo só com o pecado do outro, eu esqueço dos meus, e aí eu vou me tornando pior do que aquilo que eu estou apontando, julgando, condenando. Então o discurso de Jesus
não é um discurso prepotente, mas um discurso humano, para nos fazer enxergar a essência que nós somos, a essência que temos em nós, que Deus colocou igual em cada um de nós. O nosso olhar muitas vezes é um olhar como esse da multidão, que olha de cima para baixo, que olha com superioridade, olha a pecadora lá. E eu sou mais santo que ela, porque todo mundo conhece o pecado dela e os meus estão escondidos. Jesus não tem um olhar de cima para baixo. Aquela mulher está jogada ali, humilhada. E o que é que Jesus faz? Jesus se abaixa, começa a escrever no chão. Jesus se colocou na mesma direção daquela mulher. Todos estão olhando de cima. Jesus a olha na direção. Esse é o olhar da misericórdia. O olhar que desce ao encontro da nossa miséria. O olhar que desce ao encontro do nosso pecado, para fazer com que a mulher, ao olhar para ele, diga: eu tenho chance, eu posso mudar, eu posso ser melhor, eu posso escrever uma nova página da minha vida a partir deste olhar que me olhou, que me curou, que não me julgou, que não me condenou, mas que me amou. É isso que Jesus faz com cada um de nós, faz devolver a vida aos olhos daquela mulher. Por isso nós não devemos aceitar as culpas que foram impostas sobre nós, os juízos que fizeram sobre nós, toda a carga, todo o fardo que colocaram na sua vida até aqui ou que estão colocando. Não aceita, porque Jesus já tomou sobre si as nossas dores, os nossos fardos, toda a culpa, todo o jugo que era para cair sobre nós, Ele assumiu na sua cruz. E aí está a força da ressurreição, é a força da vitória de Cristo contra todo o pecado, contra toda a culpa que nós precisamos tirar do nosso coração, à medida em que nós nos arrependemos. Então nós não sejamos instrumentos de juízo na vida dos outros, mas instrumentos de salvação. Jesus é o único que podia julgar aquela mulher, mas escolheu amá-la. É isso que Jesus faz conosco. O único que pode nos julgar escolheu nos amar, porque somente o amor é capaz de trazer o pecador de volta. Víamos domingo passado na parábola do Pai Misericordioso. Somente pelo amor nós saímos do chiqueiro e voltamos à casa do Pai. Somente pelo amor o pecador sai da humilhação pública, do chão, da lama, e volta a poder olhar para si mesmo como alguém que tem chance ainda de viver, que a vida não vai acabar ali, naqueles olhares, naquelas pedras, mas que continua no olhar da misericórdia que o sustenta. E ali então, Jesus vai fazer que a salvação chegue à vida daquela mulher. E é isso que nós precisamos assumir na nossa vida também. Sentir-nos amados por Deus. Deus nos ama com amor imenso. E se só existisse você, Ele não amaria você mais do que Ele já ama, porque Ele já ama com todo amor, com toda a intensidade. E quando nós nos sentimos amados, nós reconhecemos mais a nossa dignidade, nós nos respeitamos mais, nós não permitimos que nos usem, nós não permitimos que banalizem a humanidade santificada que Cristo colocou em cada um de nós. Por isso é preciso mergulhar nesse amor daquela mulher que, mesmo sendo uma adúltera, uma prostituta, né? Uma mulher distante dos valores, dos princípios, uma pecadora pública, é naquela mulher que Jesus vai manifestar o poder da sua missão. É como se Ele dissesse: minha filha, eu não te condeno, porque eu vim para você. Eu vim para os pecadores. Eu vim para os doentes. Eu vim para os miseráveis. Você é o destino da minha missão. Por isso nós devemos nos alegrar. A alegria do pecador é saber que em Jesus ele vai encontrar sempre a oportunidade de continuar, de refazer o caminho, de acertar o que erramos até aqui. Jesus é esta mão estendida a todos os pecadores e vai fazer com que cada um ali se reconheça pecador também. Jesus vai dizer: olha, quem tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra.
Jesus não foi acusando ninguém, porque Jesus não nos acusa, dizíamos domingo. Quem nos acusa é o diabo dia e noite diante do Pai, Apocalipse 12:10. Jesus não saiu ali dizendo: e você que é ladrão e está querendo jogar pedra nela? E você que traz sua esposa, está querendo apedrejar ela também? E você que é fofoqueiro, você que só anda mentindo? Jesus não acusou ninguém. O que Jesus faz é com que cada um faça o seu exame de consciência. Quem não tem pecado aqui? E cada um ali vai pensar na sua vida, nos seus erros, nos seus pecados. Porque nós devemos nos escandalizar primeiro com os nossos pecados, não com os pecados dos outros. Reconhecer a doença em nós, senão nunca seremos curados. E saber que todos erram e têm o direito de se arrepender. Quem nunca se arrependeu aqui? Quem nunca chorou os seus arrependimentos? Quem nunca foi dormir, não conseguiu dormir direito porque aquela palavra dita ficou martelando, aquela atitude ficou batendo na consciência, e nós nos arrependemos. Todos têm o direito de se reencontrar na vida, de se reencontrar com a misericórdia do Senhor, porque é para isso que Ele veio, para estender a mão aos pecadores, e nós somos estes pecadores. Jesus, como disse, não está compactuando com o pecado daquela mulher. Muito pelo contrário, até porque Ele termina dizendo: eu não te condeno, mas vá e não peques mais. A minha misericórdia acontece mediante o arrependimento do coração. Porque Jesus sabe o mal que o pecado faz. O pecado gera morte, tanto a física, como ia acontecer para ela, como a morte espiritual. Mata a caridade em nós, mata o amor de Deus em nós, nos faz ser merecedores do inferno. Todo pecado nos faz merecer o inferno. Por isso Jesus está rejeitando o pecado. E como é que Jesus vence o pecado? Amando, seja na cruz, seja com essas atitudes com os pecadores. Jesus vence a força do ódio, da condenação, o poder do mal pelo amor. Só o amor, então, mata, destrói o pecado. E por isso precisamos colocar em prática o amor, porque o amor é a grande chave para vencermos o mal. Porque o amor é vitorioso sempre com o mal. É a grande oração que podemos fazer todo dia, amar. A grande prática de devoção que podemos exercitar todo dia, exercitar a caridade, exercitar o amor, seremos sempre vencedores e vitoriosos do mal. Aqui, então, Jesus faz com que cada um tenha o seu exame de consciência, porque mais do que eu falar o seu pecado, é você que tem que ter consciência. Eu posso falar 10 vezes e você não querer mudar e você achar que não é pecado. Mas a sua consciência precisa lhe acusar dos seus erros, precisa lhe acusar dos seus pecados, precisa lhe acusar do que está errado e precisa tomar uma atitude nova na sua vida. E ali todos vão embora e só fica quem vai dizer Santo Agostinho: a miserável e a misericórdia. Ali é o encontro da nossa miséria com a misericórdia. E sempre deste encontro brota a vida, brota a conversão, brota a santidade, brota a salvação. Por isso, nos encontremos sempre a nossa miséria com a misericórdia do Senhor, que gera em nós a vida. Aquela mulher, então, ganha uma nova perspectiva na sua vida. Ela que buscou em muitos homens a sua satisfação, o seu prazer, o se sentir amada, o se sentir importante, mas só se esvaziava cada vez mais. E agora ela encontrou o homem da sua vida, o verdadeiro homem que lhe é capaz de lhe dar o verdadeiro amor. Somente em Jesus nós seremos completos. O que você busca, a satisfação, a realização, você não vai encontrar em pessoa nenhuma, em bem material nenhum. Só Jesus nos completa por inteiro. Só Jesus dá sentido à nossa vida. Enquanto Jesus não for o sentido da sua vida é sem sentido. Aquela mulher então encontrou o homem de verdade, encontrou o amor de verdade, passou a ser sua discípula, passou a segui-lo. É este encontro que nós precisamos fazer todos os dias.
encontrar na misericórdia de Jesus o consolo, o conforto e o ânimo diante das nossas misérias. Então, irmãos e irmãs, é preciso o nosso coração se voltar a esta misericórdia, como disse, como uma prática de devoção. Vamos amar, vamos nos esforçar para praticar a misericórdia uns com os outros, largar as pedras. Talvez você esteja até com uma pedra na mão neste momento. Deixa as pedras, olha para você. Não cabe a nós julgar. Está na misericórdia de Deus o pecado de todos nós. E isso que é bonito de entendermos, que todos nós vivemos por causa desta misericórdia. Todos nós somos sustentados por causa dessa misericórdia. Então não somos melhores uns que os outros. O padre não precisa da misericórdia de Deus menos do que vocês. Todos somos estes miseráveis que precisamos encontrar-nos diariamente com a misericórdia. Porque vivemos da misericórdia. E precisamos sempre estar sustentados nesta misericórdia. Não querer eliminar o outro, mas ajudá-lo a encontrar o caminho da vida, o caminho da salvação. Então, irmãos e irmãs, que nós cresçamos nesta experiência de sermos amados por Deus, de sentirmos amados, o amor que tira toda a culpa. Porque enquanto nós nos sentimos culpados, nós não vamos nos sentir amados, porque ninguém se sente amado enquanto se sente culpado. Jesus quer tirar o jugo, a culpa, mediante um coração sincero e arrependido que o busca, sempre disposto a perdoar, porque Ele, o único que pode nos julgar, escolheu nos amar. E que nós, mergulhados neste amor, possamos cada dia mais também espalhar, que a misericórdia que nós experimentamos na nossa vida possa ser transbordada também na vida dos nossos irmãos e irmãs. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós